meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que é um escritor americano nascido em 1920 e faleceu em 1912. Esse livro é uma ficção científica, uma distopia, e como vocês já devem ter percebido, distopia é uma coisa que eu gosto bastante. E eu não podia deixar de ler, essa aqui é uma das clássicas. Antes de mais nada eu vou dizer que eu gostei bastante dessa leitura. Foi um livro que me agradou muito. Não é a melhor das distopias que eu já li, tá no nível ali mediano, porém a narrativa do autor é sensacional. O Ray, ele deixa a gente preso e ele tem uma leveza, mesmo trazendo um assunto tão pesado, né? Vocês vão entender conforme eu for falando, ele consegue transformar isso numa coisa mais leve. Antes de falar mais sobre a minha experiência, é melhor eu começar a contar um pouquinho da história deste livro. Esse livro vai contar pra gente a história do Guy Montag. O Guy, ele é um bombeiro, só que diferente do que a gente tem na nossa realidade hoje, o bombeiro aqui no livro, ele não é uma figura que tem como objetivo apagar incêndios em casas, edifícios, florestas, ou seja, onde for. Aqui ele provoca incêndios. Imagine o seguinte, a nossa sociedade parou de ler. Eu não vou entrar em detalhes de como a sociedade foi deixando de ler, porque acho que isso é uma curiosidade que atiça a gente a querer ler esse livro, então eu vou deixar para você descobrir quando for ler. Mas é uma coisa, é um assunto bem atual. A forma como essa sociedade deixou de ler é bem atual. Tem a ver com a nossa realidade hoje de querer as coisas sempre mais fáceis, com menos trabalho possível, tá? Mas eu vou deixar para você que vai ler o prazer de descobrir como é esse processo em que a sociedade deixa de ler livros. E a função dos bombeiros passa a ser queimar esses livros. As casas das pessoas, com o passar dos anos, acabaram sofrendo alterações na arquitetura, mas produtivas, em benefício da sociedade. Pois é como se nas paredes houvesse, na tintura, um protetor de chamas. Então os incêndios diminuíram muito com o passar dos anos, por causa dessa proteção que tem nas paredes das casas. Então a função dos bombeiros acabou ficando meio que esquecida, até que acharam uma utilidade para eles, que seria queimar livros. Já que os livros, eles estavam indo contra a realidade dessa sociedade, que havia optado por não ler com o passar do tempo. Não foi algo imposto, foi algo que a sociedade foi evoluindo para. Só isso que eu posso contar. E a função dos bombeiros era ir até um local onde haja um número de livros e colocar fogo neles, destruí-los completamente. E a vida desse personagem do Guy Montag começa a se modificar quando ele vai atender um chamado junto com o corpo de bombeiros em que ele trabalha, e além de queimar os livros, a casa, eles acabam queimando a dona da casa junto. E ele ficou muito impressionado com a forma como aquilo aconteceu. E ele foi embora meio se sentindo mal, é como se ele tivesse compreendido que tinha algo errado acontecendo. Então, no caminho para casa, ele acaba encontrando uma garota chamada Clarice. E ele percebe que essa garota é um pouco diferente das demais pessoas que ele conhece. Ela tem uma mente um pouco mais aberta e acaba incentivando ele a levantar questões que ele antes não se preocupava em ter. De qualquer forma, esses dois eventos, o incêndio provocado por eles, pelo corpo de bombeiro, na casa, com essa mulher, ela ser queimada viva, e o encontro com a Clarice despertam uma sensação e pensamentos que antes o Guy não tinha. E ele começa a se questionar se essa realidade que eles estão vivendo realmente é benéfica para eles. Se as escolhas que a sociedade fez, elas tinham consciência do que elas estavam abrindo mão. E é claro, ele acaba começando a ter curiosidade em ver o que os livros contêm,
Por que eles são proibidos? Por que as pessoas não querem nem chegar perto? Será que é só porque elas foram condicionadas a o livro é proibido e, portanto, a gente não pode se aproximar? Ou será que há uma questão por detrás disso? Eu achei a história aqui muito criativa, o autor conseguiu desenvolver bem, de uma forma bem sucinta, toda a história, não tem enrolação, tem 215 páginas, é um livro bem fininho, o autor conseguiu desenvolver super bem. É um livro que depois que você lê, eu recomendo, aliás, é uma coisa que eu vou recomendar para vocês em todos os livros, tá? Claro que você decide se vai fazer ou não. Eu recomendo vocês sempre a lerem o prefácio ou esse texto que vem antes da história depois. Porque normalmente esses textos contêm spoilers. Algumas vezes são pequenos spoilers que nem vai atrapalhar a história, mas normalmente ele vai tratar do assunto do livro de uma forma que você ainda não tem conhecimento suficiente para compreender ou então para ir acompanhando o raciocínio de quem escreveu o texto. Então eu recomendo sempre ler no final, tá? Mas além do prefácio, tem um pós-fácio. O pós-fácio já foi escrito pelo autor, que é muito interessante. A gente percebe, ele não deixa de citar tudo que inspirou ele na literatura a criar essa história. Ele teve como base vários outros livros de distopias também, que me inspiraram a escrever e criar essa história. Então você consegue acompanhar as referências que ele vai fazendo em relação ao nome de um personagem, com uma personalidade famosa ou uma citação específica. E isso é muito legal, porque você consegue compreender a originalidade do autor, a criatividade, mas ao mesmo tempo ele não deixa de citar tudo que lhe inspirou. Então é um livro que tem uma narrativa gostosa, bem escrita, é rápido de ler, um livro que você lê num dia e a gente não consegue largar, tá? Porque quando a gente não descobre que final vai ter aquela história, realmente a gente fica preso e querendo mais. É um livro que quando a gente termina, ainda dá um gostinho de quero mais. A gente fica pensando, o que será que aconteceu depois? Como o mundo ficou depois dos acontecimentos finais do livro. Dá um gostinho assim de, queria saber um pouco mais, mas a história acaba. Então tá aqui, eu recomendo pra vocês o Fahrenheit 451. Eu sou mais uma das pessoas que recomenda, né? Afinal é um livro dos clássicos. E caso você já tenha lido esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou dessa leitura. Clique em curtir antes de ir embora, inscreva-se no canal se você não for inscrito. E a gente se vê aqui no próximo vídeo na Biblioteca de Gaia.